amada, que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Bora para mais um dia que o Senhor já fez. Sejam todos bem-vindos a mais uma live devocional. Gente, eu amo falar essa frase. É melhor o fim das coisas do que o início delas. A gente está chegando ao final do livro de Juízes. Estamos chegando ao final do livro de Juízes, falta somente uma página e meia. Só uma página e meia. Do ponto de vista bom. Eu sempre falo isso. Ou você pode ver o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Se eu pegar e olhar minha Bíblia, olha, a gente tá aqui, ó, no capítulo 19. Tem isso aqui para ler, isso aqui... Isso aqui. Aí eu tô falando, tem uma página e meia. Uma página e meia pra acabar. Que alegria. A gente tá chegando ao final do livro de Juízes. Se você pegar pra ver, outro dia a Cacau tá falando assim comigo. Nossa, mas tem 2 meses que você tá lendo Juízes. Mas é porque a gente começou a ler Juízes em dezembro. E aí a gente pausou, né, por conta das férias. Dezembro, e voltamos em fevereiro, né? E aí ficou tipo 2 meses lendo Juízes. Mas tá acabando Juízes, glória a Jesus. Bom dia para vocês que estão chegando agora. Que Deus abençoe a vida de vocês, que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Sejam todos bem-vindos à nossa live devocional. Hoje nós vamos ler o capítulo 19 de Juízes. Eu falo que para mim é um dos capítulos mais sombrios. Eu lembro que a primeira vez que eu li capítulo 19 de Juízes, eu fiquei assim, ó. Fiquei intacta assim, sabe? Eu falei, como Deus? Como o Senhor deixou isso aqui na Bíblia? Sabe? Eu acho que tinha alguns episódios na palavra de Deus que ele podia, tipo, nos poupar. Tipo, Deus, não deixa isso aqui não. Mas Deus fez questão de deixar e de mostrar pra falar que, tipo, olha, isso aqui já aconteceu e vai continuar acontecendo. Só toma cuidado para vocês não entrarem nesse lugar. Então tem muitos ensinamentos para Juízes capítulo 19, tá? Ana, sua linda, eu moro em Belo Horizonte. Hoje eu moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, segura, você vai colocar sua mão assim, ó. Segura assim, ó, na leitura, você vai pôr a mão assim. Como assim? A gente já vê tantas coisas tão difíceis de ver no dia a dia nosso e como que está registrado no livro de Juízes. Quem vai ler Juízes 19 pela primeira vez, levanta a mão. Quem nunca leu Juízes 19? Não sabe do que se trata, levanta a mão para eu saber quem que vai se assustar pela primeira vez com um relato tão sombrio, tão tipo assim, tão difícil. Quem que vai ler pela primeira vez? Ana vai ler pela primeira vez. Levanta a mão quem vai ler pela primeira vez. Pois é, se segura. Pois é. Vamos ver. Marília, tem muita gente. Margarete, Thay, Valesca, Samara, o levita e a sua concubina. Linda. Pois é, tem muita gente que vai ler pela primeira vez esse relato. E aí você fala assim, meu Deus, como você deixou isso aqui? Então, antes de nós lermos, vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia. Fecha seus olhos aí onde você está. Não, minha filha, é cara inchada não dá? Tô toda inchada. Toda. Não é só a cara, não. Tô com o olho inchado aqui, ó. Se eu tirar o óculos, fica pior, ó. Aqui. Tô com o olho inchado, as costas inchadas, joelho inchado, toda inchada. Se fosse só a cara, a gente resolvia. Toda. Eu tô tomando um remédio pro joelho e o remédio me inchou muito. Também não posso dizer se foi o remédio. A única coisa que tá acontecendo diferente é isso. Mas eu tô sentindo o joelho inchado. Acordei hoje com o rosto mais inchado do que o normal. Já tô percebendo isso, tô com dificuldade para abrir os olhos. Não sei explicar.
meu joelho tá com problema, sabe? Aí eu fui no ortopedista, ele mandou tomar remédio por 7 dias. Aí eu tô no 4º dia de medicação, é uma medicação que é tarja preta, e esse remédio tá me inchando. Já tô com 2 quilos a mais na balança. Essa calça que tava folgada tá me apertando, então eu sei que eu tô muito inchada. Aí eu vou esperar daqui a 3 dias pra ver se passa. Mas eu já comprei ali os chás, vou fazer chá pra tomar. Só tem que esperar a água da minha casa voltar. Nem água hoje tem, gente. Foi tanta prova. Tanta prova. Não, se eu contar pra vocês minha história no pé de amora, vocês choram. Ontem tinha água pra empurrar, porque saímos de casa ontem, deixamos a janela aberta e aí choveu dentro de casa. A cozinha molhou, os quartos molharam e que teve que puxar água com rodo, tiramos mais de 2 baldes de água. E aí hoje não tem água. Fui beber água, não tinha água. Falei, gente, como assim? Uma hora tem água pra puxar com rodo e agora eu quero água pra beber, não tem água. O que tá acontecendo nessa casa? Sabe? E é desse jeito. Aí tem as lutas espirituais e a gente vai embora, né? Mas vamos continuar. Vamos orar? Fecha seus olhos aí onde você tá. Com muita gratidão no seu coração, você vai agradecer ao Senhor por mais um dia. Você vai falar, Deus, muito obrigado por esse dia. Sabe? Você vai agradecer ao Senhor e vai falar, Deus, muito obrigada, porque se eu acordei com vida, significa que o Senhor tem propósito no dia de hoje. Então fecha seus olhos aí e fala, Pai, muito obrigada. Deus, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida, por mais um momento que nós temos oportunidade de poder estudar a Tua Palavra e aprender com ela. Nós queremos voltar o nosso pensamento, o nosso coração, todo o nosso ser ao Senhor e render toda a nossa vida em adoração a Ti. Assim como Davi, Pai, ele falava o seguinte, assim como a corça suspira pelas torrentes das águas, assim a minha alma tem sede de Ti. Nesta manhã, Pai, eu começo declarando que a nossa alma, ela tem sede do Senhor. Por isso, Pai, venha satisfazer, Pai amado, a saudade da nossa alma, a saudade que temos do Senhor. Venha falar aos nossos corações, não só ao meu, mas de cada filho que aqui está. Pai amado, nós temos vazio dentro de nós que somente o Senhor pode preencher. Peço ao Senhor que venha nos alinhar com a Tua vontade. Venha, meu Deus, fazer as estruturas dentro de nós que somente o Senhor pode fazer. Nos firma na Tua palavra, nos edifica nela, porque o nosso coração é perverso, o nosso coração é mau e nós não queremos, Pai, sair desse lugar que é a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nos molda segundo a Tua vontade, segundo os Teus propósitos. Usa a Tua palavra, usa, Pai amado, pessoas, usa o Teu Espírito Santo para trazer edificação aos nossos corações. Nós queremos Te ouvir, Espírito Santo. Por isso, fique à vontade. Nos dê sabedoria, nos dê entendimento. É o que eu Te peço nesta manhã. Nos coloca, Pai amado, debaixo da Tua vontade, debaixo do Teu querer, que nós possamos estar totalmente alinhados com o céu, que nós possamos mesmo nos alegrar com a Tua presença, ser satisfeito, Pai amado, com a Tua presença, em nome do Senhor Jesus, é o que eu Te peço nesta manhã. Fique à vontade no nosso meio, Senhor amado. Amém e amém. Que a presença de Deus, ela possa ser abundante aí aonde você está. Na sua casa, no seu trabalho, no carro, no ônibus, aonde você estiver, que a presença de Deus, ela seja abundante. Amém? Eu posso ler um amém? Amém? Glória a Jesus. Vamos lá comigo em Levítico, capítulo 19. O título da minha Bíblia fala, o levita e a sua concubina. Mas para mim, eu falo que é uma das histórias mais sombrias que tem na Bíblia. Mais sombrias. Vamos lá ler. Naqueles dias, Israel não tinha rei. Havia um homem da tribo de Levi que morava num lugar afastado, na região montanhosa de Efraim. Certo dia, ele trouxe para casa uma mulher de Belém, de Judá, para ser a sua concubina. Havia um certo homem da tribo de Levi. Da tribo de Levi é levita, que morava num lugar afastado, morava longe, e ele trouxe uma mulher para sua casa de Belém de Judá para ser sua concubina. Mas ela se irou com ele e voltou para a casa de seu pai.
Cerca de 4 meses depois, seu marido foi a Belém para reconquistá-la e convencê-la a voltar com ele. Levou consigo um servo e 2 jumentos. Então, para você que tá chegando aqui na live agora, para que você não fique perdido, qual que é o contexto que Israel está vivendo? O que está acontecendo aqui? Vou contextualizar para você. O último episódio que nós vimos foi de Mica. Mica era um homem da tribo de Israel. Não tinha rei, não tinha juízes. Eles estavam vivendo conforme era aprazível aos seus olhos, conforme eles queriam. Mica é um certo homem que ele vai roubar sua mãe. Roubou 1.100 moedas de prata da sua mãe. Sua mãe disse: eu vou amaldiçoar o homem que roubou essas pratas. Na hora que ele fala assim: mãe, fui eu que te roubei. Aí a mãe falou assim: filho, já que foi você, não vou amaldiçoar não. Na verdade, uma vez que foi você, eu vou pegar esse dinheiro, eu vou mandar construir esculpir um ídolo e vou te dar. Ela mandou esculpir um ídolo. Ele pegou esse ídolo, fez um santuário, junto com outras esculturas, outras imagens, e fez um lugar de adoração. E ali eles tinham um lugar para poder prestar adoração, para ser como o seu santuário. Certo dia, estava passando um levita, ele descobriu que aquele cara era levita, sabia que ele tinha vindo de Belém de Judá, e ele falou assim: olha, eu tenho um santuário aqui em casa, você não quer ser o sacerdote? Vem ser o sacerdote aqui de casa. E aí ele vai, aceita a proposta, porque Mica, que era esse homem que tinha roubado sua mãe, prometeu para ele dar ele comida, roupa, moradia e pagar ele algumas moedas de prata todo final de ano. E aí aquele levita aceita a proposta e começa a oferecer sacrifícios e fazer o serviço sacerdotal naquele lugar. Só que a gente vê que o coração daquele povo já estava completamente corrompido, porque o lugar de se adorar, o lugar que eles podiam prestar culto, prestar sacrifícios, holocaustos, era em Siló. Era o lugar que Deus tinha estabelecido para cultuá-lo, para prestar qualquer tipo de derramamento de sangue, oferta, e o lugar onde os levitas trabalhavam. Então aconteceu isso antes. Esse levita trabalhava na casa de Mica. Só que aí desce um povo da tribo de Dan, passa na casa de Mica, vê que Mica tem um santuário, e além de Mica ter um santuário, ele viu que ele tinha um levita exclusivo, e que esse levita fazia todo o serviço ali dentro daquele santuário. E ele fala assim: a tribo de Dan faz a proposta para o levita: olha, querido, ao invés de você ser levita na casa de Mica, que é uma casa só, de um homem só, por que você não se torna o levita da tribo de Dan? Por que você não vem com a gente e vai trabalhar no nosso santuário? Ambos os lados estavam errados, porque a tribo de Dan, assim como a casa de Mica, não tinha direito de ter santuário próprio, não tinha direito de prestar culto ao Senhor de forma individualizada, e muito menos de ter ídolos. Aí o que eles fazem? O levita aceita a proposta, uma vez que a tribo de Dan roubou todos os ídolos da casa de Mica. Além de levar os ídolos, leva também o levita. Então esse é o contexto que a gente vai entrar no capítulo 19. No capítulo 19, eles já estavam totalmente sem um líder espiritual, não tinha rei, não tinha juiz, não tinha nenhum governo. E aqui a história começa com um levita, que era para estar vivendo a sua vida normal, dentro dos seus afazeres, e ele aqui tem uma concubina. E ele está aqui agora diante de uma circunstância onde ele briga com a sua concubina, e ele agora vai fazer as pazes com ela e tentar resgatar ela na casa do seu pai. É isso. Seu marido foi a Belém para reconquistar e convencê-la de voltar. Ele leva consigo alguns servos e 2 jumentos. Esse é o contexto. A cidade está bagunçada, a tribo de Dan tem o seu próprio santuário. A palavra vai falar que até o dia do exílio,
até o momento deles serem exilados na Babilônia. A tribo de Dan vai continuar perdida, entregue às suas idolatrias, aos seus prazeres, e Israel vai ficar perdido, tá? Então, tá totalmente todo mundo bagunçado. Aí vai falar que, quando ele chegou, a mulher o levou até seu pai, que o recebeu com alegria. O sogro insistiu para que ele ficasse algum tempo, e ele permaneceu ali 3 dias, comendo, bebendo e dormindo. No 4º dia, levantaram-se cedo e ele estava pronto para partir. Mas o pai da mulher disse ao seu genro: coma alguma coisa antes de sair. Versículo 6. Os dois se sentaram, comeram e beberam. Então o pai da mulher disse: por favor, fique mais uma noite e alegre o seu coração. O homem se levantou para partir, mas o sogro continuou a insistir para que ele ficasse. Por fim, ele cedeu e passou mais uma noite ali. Versículo 8. Na manhã do 5º dia, ele se levantou cedo e estava pronto para partir. E outra vez o pai da mulher disse: coma alguma coisa, deixe para sair mais tarde. Assim fizeram mais uma refeição juntos. Mais tarde, quando o homem e a concubina e os seus servos se preparavam para partir, o sogro disse: já está escurecendo, passe a noite aqui e alegre o seu coração. Amanhã você pode levantar cedo e partir. Dessa vez, porém, o homem estava decidido a partir. Rumou para Jebus, isto é, Jerusalém, levando consigo os jumentos com as suas celas e a concubina. Chegaram perto de Jebus, quase no final do dia, e o servo disse ao homem: vamos parar nessa cidade dos jebuseus e passar a noite aqui. Seu senhor respondeu: não podemos ficar numa cidade estrangeira, que não pertence aos israelitas. Vamos prosseguir até Gibeá. Venha, vamos tentar chegar em Gibeá ou Ramá e passaremos a noite numa dessas cidades. O que aconteceu? Eles saíram da casa do sogro, chegaram até a cidade e região dos jebuseus e falaram: vamos passar a noite aqui. É como se dissesse: olha, já caminhamos muito, precisamos dormir aqui. O servo dele disse: olha, por orientação, como de costume, nós não podemos parar em território que não é israelita. Pelo fato dos conflitos, se eles descobrirem que a gente é israelita, com toda certeza vão nos matar. Vamos tentar chegar em Gibeá, vamos tentar chegar ou em Ramá, porque lá a gente tem uma segurança de ficar, porque lá é território dos nossos irmãos. É como se dissesse: eu moro em Belo Horizonte, não vou parar em São Paulo que eu não tenho parente, vou parar numa cidade vizinha, porque a cidade vizinha eu tenho uma tia morando lá. Em São Paulo não tenho conhecidos, mas vou parar numa cidade próxima, porque eu tenho uma tia, eu tenho um primo, eu tenho um conhecido e lá eu posso me repousar. É isso que ele está falando. Então eles prosseguiram. O sol estava se pondo quando chegaram em Gibeá, uma cidade no território de Benjamim, um dos irmãos. E pararam ali para passar a noite. Sentaram-se na praça da cidade, mas ninguém se ofereceu para hospedá-los. Era de costume dos israelitas, é tanto que a gente vai ver essa passagem com Jesus. Jesus, ao enviar os seus discípulos de 2 em 2, ele vai falar assim: olha, quando vocês forem, não leve capa, não leve 2 sandálias, não leve isso, nem aquilo. E quando alguém te oferecer para se hospedar na casa, vocês entram, coma naquela casa, ceie com eles e depois saia, né? Abençoa aquela casa. Mas se eles não te responder, não te receberem, sacuda até mesmo a poeira dos pés, não fique naquele lugar. Então tinha esse costume de quando chegava num lugar, você parava e era hospedado por aquele povo. Era de costume. Chegou na cidade, eles ofereciam para passar a noite. Normal, era cultura. E aí ele tá falando que ele ficou na praça, então as pessoas sabiam que eles eram estrangeiros, que eles não estavam morando ali, mas que eram israelitas, mas ninguém ofereceu para hospedá-los. Versículo 16. Ao anoitecer,
Um homem idoso voltava para a casa do trabalho no campo. Era da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá, onde os habitantes eram da tribo de Benjamim. Quando viu os viajantes sentados na praça da cidade, perguntou de onde vinha e para onde ia. O homem respondeu: estamos viajando de Belém de Judá para um lugar afastado na região montanhosa de Efraim, onde eu moro. Fui a Belém e agora estou voltando para casa. Ninguém quis nos hospedar. Embora tenhamos tudo que precisamos, tenho palha e forragem para os jumentos e bastante pão e vinho para nós. Aí ele responde: vocês são bem-vindos na minha casa. Eu lhes darei o que precisarem. Não passem a noite na praça de jeito nenhum. E ele os levou para casa e os alimentou jumentos. Depois que lavaram os pés, comeram e beberam juntos. Versículo 22. Enquanto eles se alegravam, um grupo de homens perversos da cidade cercou a casa. Começaram a bater na porta e a gritar para o velho, o dono da casa: traga para fora o homem que está hospedado com você, para que tenhamos relação com ele. O dono da casa saiu e falou com eles: não, meus irmãos, não faça tamanha maldade. O homem é um hóspede em minha casa, e uma coisa dessa seria uma vergonha. Tomem minha filha virgem e a concubina do homem. Eu as trarei para fora e vocês poderão violentá-las e fazer o que desejarem, mas não faça uma coisa vergonhosa dessa com o meu hóspede. Pausa. Olha o que está acontecendo. O Senhor hospedou aqui o levita, a sua concubina, o servo e os jumentos dele. Na hora que ele entra e estão aqui comendo, bebendo, já tinha lavado os pés, tá todo mundo se fartando, bate um povo ali na casa dele, cerca a casa, a mesma situação que aconteceu com Ló. Lembra que quando Abraão vai para poder tirar Ló e... Não, o episódio era os anjos que chegam na casa de Ló para dar um recado para ele. O cenário era o mesmo, o contexto era o mesmo. Ele vai falar assim: ó, Ló, coloca esses caras para fora porque nós queremos deitar com eles. Olha a perversidade e o tamanho da maldade do coração daquele povo. Esse povo, gente, não é um povo estranho, é o próprio povo de Israel, que se corrompeu, estava entregue nos seus próprios prazeres, na sua própria maldade, e eles querem deitar com outros homens. Olha, ele não pede para poder colocar a mulher para fora. Ele está pedindo aqui, olha, coloque para mim esse homem que está na sua casa para fora, para que possamos ter relação com ele. Aí o dono da casa fala: porque eles não podem entrar na casa. Uma coisa que a gente vê eles não entram na casa, eles respeitam e não arrombam a porta. Não vai arrombar a porta, não vai entrar na casa, mas o dono da casa diz: não faça isso comigo. Seria tamanha vergonha. Por favor, pega a minha filha, pega a concubina dele, deite-se com ela, mas não faça nada com o meu convidado. Olha o que ele está dizendo. Se você quiser, eu tenho uma filha virgem dentro de casa. E você pode pegar a minha filha, você pode pegar a concubina dele, mas não faça nada com o meu convidado. Nesse momento aqui, gente, ele tá colocando a filha dele como se fosse nada. Olha, não tem problema. Deita com a minha filha, mas não faça nada com meu hóspede. Eles, porém, não deram ouvido. Então o levita pegou a sua concubina e empurrou ela para fora. Gente, olha isso aqui. Fala se não é o que acontece hoje, nos dias de hoje. A gente vê isso o tempo todo. Entra aqui um feminicídio. O homem que não protege a mulher. O homem que está o tempo todo expondo, né, a mulher dessa maneira, sem proteção nenhuma. Ele pega ela, empurra ela para fora. Os homens da cidade abusaram dela, estruparam ela a noite toda e, por fim, quando o sol começou a nascer, eles largaram ela. Ao amanhecer,
A mulher voltou para casa onde o marido estava hospedado. Caiu junto à porta da casa e ali ficou até o dia clarear. Com toda certeza, e creio eu, sem força alguma, até mesmo para poder se levantar. Quando o marido se levantou, abriu a porta para sair e seguir viagem. Lá estava a concubina, caída à porta, com as mãos na soleira. E ele disse: levante-se, vamos embora. Mas não houve resposta. Olha que tristeza. É como se estivesse falando assim: por que você está aí no chão? Por que você está aí jogada? Vamos embora. A mulher tinha sido abusada a noite toda. Foi, deixada pelo marido dela. A falta de posicionamento de um homem que, ao invés de proteger, ao invés de guardar, ao invés de ser ali a posição do homem, porque eu vejo que essa é a posição do homem, de proteger, de guardar, sabe? Porque a mulher é a parte frágil. Ele simplesmente deixou, jogou ela pra fora. Eles querem deitar comigo, mas comigo não vai. Toma essa mulher pra lá. Eu não tenho aqui compromisso nenhum com ela. Pode pegar ela, deita com ela. Abusaram dela a noite toda. E a mulher com a mão na porta, na hora que ele sai, ele fala assim: anda, mulher, levanta, vamos embora. Como se aquela mulher fosse um lixo, sabe? E ali ele não obteve resposta. É isso que a Bíblia está falando. Então ele pôs o corpo da mulher sobre o jumento e a levou para casa. Quando chegou em casa, pegou uma faca, desmembrou o corpo da concubina em 12 partes e enviou uma parte para cada tribo em todo o território de Israel. Todos que viram isso disseram: desde que os israelitas saíram do Egito, nunca se cometeu um crime tão horrível. Pense bem, o que vamos fazer? Quem vai se pronunciar? Gente, eu falo que eu termino de ler com um nó na garganta, assim, ó. Como que um cara consegue fazer tamanha maldade? Ele pegou a mulher morta, colocou ela sobre o jumento, levou ela morta para casa. Quando ele chegou em casa, ele esquartejou ela e mandou um pedaço do corpo dela para cada tribo de Israel, dizendo: olha o que aconteceu no nosso meio. Porque quem violentou ela foi um dos povos ali do povo de Gibeá. Era aquele povo que morava ali naquela região. Eles violentaram ela por conta da tamanha maldade no coração deles. Mas é ele que está cortando ela. Foi ele que expôs ela dessa forma. Foi ele que não guardou, foi ele que foi perverso com ela. E agora vai ter uma guerra naquele território. Por tamanha maldade, por isso que está acontecendo. Sabe, vai ter uma mensagem. Ele quis enviar uma mensagem. Olha o que aconteceu. Mas aí vem uma mensagem e um murmurar, né? Tipo assim, um ecoar do povo. Desde que nós saímos do Egito, nunca se viu tamanha maldade. Pela primeira vez, é como se fosse pra gente passar no Jornal Nacional. É como se fosse na BBC News. Noticiário. Mulher é esquartejada pela primeira vez, como se fosse um noticiário pela primeira vez. Nós nunca vimos nada tão horrível. E pela primeira vez aparece na BBC News: mulher é violentada e esquartejada. Foi isso que aconteceu. Pela primeira vez um episódio de violência e esquartejamento. Porque até então eles estavam lá entregues nos seus próprios desejos e prazeres, e era lá homem deitando com homem, mulher deitando com mulher, e eles estavam ali entregues às suas promiscuidades. Mas o desejo do seu coração de se corromper era tão grande que olha o lugar que levou eles. Isso aqui para mim, último estágio, quando a pessoa se afasta, quando ela se distancia do Senhor. Não tem um lugar diferente. Não tem um lugar diferente. É lugar de morte, é lugar de corrupção, de perversidade, de maldade. E aí eu vou falar com vocês. Nós vemos isso hoje. Aqui o povo estava sem uma liderança sadia, o povo estava sem direção, o povo já não respeitava mais o Senhor. E hoje nós vemos as mesmas coisas.
Eu não sei se vocês acompanharam o caso da moça, da menininha de 16, 17 anos, eu não vou lembrar qual que é a idade dela, acho que era 17 anos, que estava grávida e recebeu uma mensagem de uma moça falando que estava doando roupinha. Ela foi até a casa buscar a roupinha e chegando lá, a mulher cortou a barriga dela, tirou o neném dela e matou ela. Recente. Tem uma semana, eu vi o caso tem uma semana. Gente, pra mim isso dói, mas dói tanto. Eu fico pensando assim, como assim? Como assim? Como sem anestesia? Como que alguém pode pegar o outro, pegar, eu sei lá com o que cortou, se com uma faca, se com uma serra, com o que tirou? Eu sei que o relato da mulher contando, ela na delegacia contando, com a mão pra baixo assim, olha, fria, falando assim, é porque eu tava grávida, e ela falando assim, é porque eu tava grávida, e eu perdi meu neném. Só que eu não consegui tirar do meu coração que eu não ia ser mãe. E aí eu não pude mais ser mãe. E aí eu comecei a conversar com uma pessoa, e ela falou que ela não queria o neném. Então eu falei que eu queria pegar o neném pra mim. E aí quando ela chegou na minha casa, ela falou comigo, quando ela chegou na minha casa, eu já tinha aberto o buraco pra enterrar ela. Aí eu falei que eu não podia voltar mais atrás. Eu até não queria matar ela mais, mas aí eu tive que matar. Ela falou desse jeito. Aquilo, sabe, meu Deus, como que tá tão perverso? Como que tá tão cruel esse mundo? Como que tá tão assim? Como que as pessoas estão tão longe do Senhor? Sabe, friamente. Quando o ser humano ele se afasta do Senhor, é essa perversidade que o espera. Quem viu essa reportagem, ou quem tá sabendo disso agora, é novidade pra vocês? Sabe, eu fiquei tão triste vendo isso, gente. Uma menina de 17 anos. A moça conta e ela fala que ela pegou um fio, apertou a mulher, ela desmaiou. Só que ela manteve a mulher viva até tirar o neném. E depois, gente, a frieza foi tanta que ela postou na rede social assim: seja bem-vinda, minha filha. O pai colocou também, tipo, alguma coisa, eu tava te esperando. Sabe, uma frieza. E aí foi descobrir 2 dias depois, porque a mulher foi registrar a criança como ela, como se fosse dela. Ela chegou no hospital e falando assim, essa é a minha criança. E aí você vai no ambiente onde a pessoa estava, a casa da mulher, porque você vai olhar como que a pessoa estava vivendo, a casa dela era sombria, fogão sujo, roupa de pendurada em cima da cama, sabe? Um terreiro sem varrer, muitas folhas caídas no quintal, assim as camas bagunçadas, muita roupa espalhada, vasilha jogada, todo um ambiente muito sujo. E aí eu te falo assim, foi do nada que ela quis matar essa menina? Não foi. Ninguém tropeça em uma montanha. E é isso que nós precisamos aprender todos os dias e ensinar para quem está vindo após a gente, do nosso lado. Nós precisamos passar esse ensinamento. Ninguém tropeça do nada. Você nunca vai cair do nada, sabe? Eu fico vendo, e hoje ainda pela manhã chegou uma notícia para mim de uma pessoa que caiu. E eu falo assim, gente, ninguém cai do nada. E na hora que eu fiquei sabendo, eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu comecei a pedir ao Senhor, tem misericórdia de mim, Pai, por favor. Tem misericórdia de mim, porque ninguém é bom o suficiente para que não caia. Eu só fiquei pedindo ao Senhor, Deus me livra de um escândalo. Deus me livra, sabe, da queda. Me livra. Mas aí o Senhor volta e fala ao meu coração, filha, ninguém cai do nada. Ninguém cai do nada. Nenhum pastor comete adultério do dia para a noite. Não é um dia o pastor tá pregando aqui a palavra lindamente, cheio de teologias, cheia de coisas maravilhosas, e no outro dia ele caiu em adultério.
Nenhuma mulher, sabe, em sã consciência, ela tá aqui bem e no outro dia ela quer ter uma relação com uma outra mulher do nada. Não é assim que começa. Tudo começa quando a gente perde o temor pelo Senhor. Quando você fala uma mentira e acha que não tem problema, que ninguém vai te pegar. Quando você distancia da palavra e acha que tá tudo bem. Ah, hoje eu não li, não tem problema. Amanhã não li, não tem problema. Ah, eu tô tão cansada esses dias, não vou orar. Sabe, começa assim. São nas pequenas coisas que vai corrompendo o nosso coração. Quando Israel pecou? Alguém sabe me dizer qual que foi o maior pecado e quando que foi a queda de Israel? Porque aqui, olha, é um pecado gigantesco. Eles queriam se deitar com outros homens, queria um visitante, um hóspede estava na casa de um senhor e eles disseram, coloque esse homem para fora para que tenhamos relação com ele. Ou seja, nós queremos abusar dele. Aí o homem que estava dentro da casa, que era um levita, alguém que cuidava das coisas do Senhor, pegou a sua concubina e empurrou ela para fora. Quando fala que empurrou ela para fora, contra a vontade dela, falou assim, abusa dela. Ali eles abusaram dela, depois aquele cara esquarteja ela e acabou. Esse foi o pecado cometido. Do levita, daquele povo, do homem que estava dentro da casa, que recebeu, porque ele queria colocar sua filha virgem para fora. Esse foi o pecado cometido. Mas eles caíram nesse momento? Onde foi a queda de Israel, gente? Onde foi a queda deles? Alguém sabe me dizer? Dentro do que a gente já falou, do que a gente estudou, vocês conseguem avaliar e falar assim, quando eles erraram? Quando foi a queda de Israel? Quando eles cometeram o primeiro pecado? Quando foi? Alguém saberia dizer? Porque às vezes nós precisamos olhar para a nossa vida e falar assim, aonde foi que eu errei? Porque às vezes a gente está afastando do Senhor e não está percebendo. Quando eles começaram a adorar outros deuses. Não, linda. Teve um episódio antes deles começarem a adorar outros deuses. Porque eles não conheciam outros deuses depois que eles saíram do Egito. Quando deixaram de obedecer? Em que parte? Sabe quando que eles pecaram? Eles tinham um comando quando eles saíram do Egito. Deus fez eles peregrinar na terra do Egito, ali no deserto, e Deus falou com eles assim, vocês vão expulsar todos os povos que estão na terra prometida, na terra de Canaã. Vocês vão expulsar os cananeus, os jebuseus, os amonitas, os heteus, os heveus. Todos esses povos têm que ser aniquilados, têm que ser mortos. Eu não quero esse povo na terra. Vocês vão ocupar a terra e vão tirar eles. Aí a palavra fala que quando eles chegam ali em Josué, no final de Josué, eles vão começar. E o povo de Deus não conseguiu expulsar os hititas. E fizeram dos hititas escravos. E começaram a conviver com os hititas. E o povo de Deus fizeram uma aliança com os gersonitas. E pegaram os gersonitas como escravos. E eles começaram a viver com fulano de tal. E aquele povo que Deus tinha pedido para eles expulsar da terra, eles não expulsaram. Sabe por que que Deus tomou a terra dos amorreus, dos jebuseus, dos hititas? Sabe por que que ele tomou aquela terra e entregou para os israelitas? Porque aquele povo se tornou um povo desobediente, perverso, mau, idólatra. Deus queria aniquilar aquele povo da terra. Tirar, exterminar, porque era um povo mau, corrupto. E aí, o que eles fazem? Eles deixam o povo ficar. E aí o povo israelita, que era um povo modelo, que Deus falou assim, vocês é o meu povo. Eles começam a observar o estilo de vida
dos escravos dele. E fala assim, olha, eles têm um Deus diferente do meu Deus é invisível, o Deus deles é visível. Vamos pegar para nós os deuses deles? Que engraçado, as mulheres deles parecem ser mais vistosas que as nossas. É a mesma coisa de hoje. É como se hoje olhasse para as mulheres que são cristãs e falasse assim, mas as mulheres cristãs, elas são mais tampadas do que as mulheres que estão lá no mundo. As mulheres do mundo, elas têm um negocinho diferente. Elas têm um peito mais aparecendo, uma barriguinha mais de fora, um popozinho mais empinado e mais assim. Ué, eu vou querer as de lá. Porque as de lá tá mais vistosa. E aí eles começaram, eu vou dar uma volta lá. Eu vou pegar um povo de lá. Aí aquele povo que era para ter se exterminado, eles começaram a se juntar. E a pegar a cultura que era deles. Não tivessem passado por isso no Egito, sim. E aí eles começam a viver tudo que eles estavam vivendo no Egito de novo. A idolatria. E aí que foi que eles se corromperam. Pegaram a cultura do povo que estava vivendo na terra cananeia. E aí volta tudo de novo. E aí eles se corrompem, caem e vira com esse coração perverso. Então a queda não foi aqui. A queda deles, foi quando eles não expulsaram o povo da terra que era para ter expulsado. Sabe qual que vai ser a consequência? Vão viver escravidão. Vão ser exilados. A Síria vai vir, vai tomar a terra deles. A Babilônia vai vir, vai fazer deles um povo escravo. Vocês vão ver daqui a pouco, nós vamos entrar no contexto daqui a pouco do exílio. Entende? E aí, agora eles vão sofrer a consequência do que? Da desobediência. Porque Deus disse, olha, se me obedecerem, vão viver isso aqui, a bênção. Mas se desobedecerem, não tem. E é assim, simples e fácil. Hoje ainda permanece. Se obedecemos, temos um caminho. Se desobedecemos, temos outro. Precisamos guardar o nosso coração para não entrar nesse lugar de perversidade. Entende? Simples e fácil. Amém? Já está na hora de nós terminarmos. Raira, o que você sabe sobre o livro de Enoque? Eu sei que o livro de Enoque, ele é livro apócrifo. Eu nunca li. Nunca li. Na verdade, na Bíblia que a gente lê, não tem o livro de Enoque. Ele vai ter na Bíblia católica. Você já leu, Rose? Conta para a gente. Qualquer dia nós podemos falar sobre os livros apócrifos, sim. Eu sei que tem muitos contextos, muitas histórias nos livros apócrifos, mas nós protestantes não acreditamos nos livros apócrifos. Pra gente são livros que não foram canonizados, não estão no contextos canônicos, sabe? Dá vontade de ficar a manhã toda, linda. Todos os livros apócrifos, eu lembro que, tipo assim, minha memória é muito curta. Mas teve uma época da minha vida que eu era mais novinha e eu estudei alguns livros apócrifos. Era a época que eu era mais curiosa, eu estudava muito sobre várias religiões e aí eu estudei sobre livros apócrifos. Tem alguns livros que vão falar sobre a infância de Jesus, outros vão contar histórias de fantasias, vão trazer muitas curiosidades sobre a história da Bíblia, sobre alguns personagens, mas eu nunca li o livro de Enoque. Nunca li, ouvi falar que foi retirado da Bíblia. Fiquei curiosa. Minha vontade é ficar escutando você, irmã. Deus abençoe a tua vida hoje e sempre. Amém. Glória a Jesus. Amém, irmãos. É isso. Eu falo que nós não estamos na posição de julgar ninguém. O nosso coração é corrupto tão quanto o do outro. Se nós não permanecermos nesse lugar aqui, da palavra, nós não vamos dar conta.
Eu tive com uma moça na prisão esses dias. Esses dias não, deve ter uns 20 dias. E ela virou pra mim e falou assim: Raira, eu quero tirar minha vida. Eu falei: você não vai tirar sua vida. E ela falou assim: vou, porque o meu advogado virou pra mim e falou que minha vida acabou. E o crime dela foi porque ela matou as filhas dela gêmeas. Ela pegou 62 anos de prisão, sabe? E aí eu falei com ela assim: olha, sua vida não acabou, porque em Cristo tudo se faz novo. Você precisa olhar pra Cristo e querer viver uma nova vida. Você já se arrependeu? Sabe, quando a gente olha pra isso, você fala assim: meu Deus, como que consegue? Sabe? A pessoa vai pra um lugar e deixa ser usada por Satanás. Sabe? Por Satanás mesmo. Mas hoje ela se arrependeu, sabe? Foi ela e o esposo que cometeu o crime. Ela não gosta de relatar o caso, mas ela pediu para que eu lesse a notícia na internet. Aí ela falou assim: pega meu nome e lê minha notícia, meu crime na internet. Ela falou assim comigo: mas eu quero acabar com a minha vida, porque o meu advogado disse para mim que minha vida acabou, que para mim não tem mais saída. Ela já foi à júri, cometeu o crime em novembro, tá presa tem pouco tempo, e falou que queria se matar, que ela achava melhor morrer do que ficar presa 62 anos. Eu falei com ela assim: olha, você vai olhar para Jesus e a partir de hoje você vai mudar a sua forma de ver a vida. Você vai contar e vai pensar assim: olha, falta tantos dias para eu poder sair, tantos dias para eu poder sair. E muda a sua maneira de ver a vida, sabe? Eu saí da prisão e deixei ela com um sorriso. Não é fácil. Da mesma forma que eu tô falando com vocês, que tem muita gente perversa, tem muita gente ruim, lidar com outro público, com o público que tá do outro lado, da perversidade, sabe? Me corta o coração também. Porque eu sei que são pessoas que se deixaram levar pelas armadilhas do diabo, pelas armadilhas do seu próprio coração. Ela matou 2 filhas. Ela perdeu 2 filhas, uma de 5 meses e uma de 7 meses. Então lembrar, sabe, viver sendo torturada com a morte das 2 filhas. Uma filha ela matou asfixiada. Sabe, é triste. Imagina conviver com a cena todos os dias. Gente, o que leva uma mãe a matar uma filha? Sabe, tem que ter muita frieza no coração. Então ela vai viver sendo torturada com essa cena o resto da vida. Isso já é uma condenação muito grande. Aí ela vai pagar um período na cadeia. É muito difícil. Eu tenho uma outra irmãzinha na prisão que eu tenho como discípula. E hoje Jesus mudou a história dela também. Ela matou a mãe e matou a filha. Ela estava num período de depressão muito grande. Ela falou comigo assim: Raira, eu cheguei na prisão e ela só chorava e ela vivia dopada de remédio. Eu tenho o maior amor por essa vida. Eu amo ela. Eu chego na prisão do meu jeitinho, eu abraço ela, sabe? E ela contou que ela estava num período de depressão muito grande. E nesse período de depressão muito grande, ela falou com a filha dela assim: olha, a mamãe vai embora. Você quer ir embora com a mamãe? Ou você quer ficar? A vovó também vai. E aí a filha dela falou pra ela assim: eu quero ir com você, mãe. Aí o que ela fez? Ela foi lá, matou a mãe dela, porque ela falou que cuidava da mãe dela. Ela cuidava da mãe, ela tem acho que 30 e poucos anos. Cuidava da mãe, que era mais velha, tinha mais de 50 ou quase 60 anos. E a filha dela tinha 7 anos. E ela tava com uma depressão muito profunda. Ela falou que ela não via mais saída pra vida dela e ela queria se matar. E ela falou assim, como ela queria se matar, ela pensou: não posso deixar minha mãe, que eu cuido dela, e nem minha filha sozinha. O que eu vou fazer com elas? Vou matar elas primeiro, depois eu me mato. Ela pegou e falou, foi lá, matou a mãe dela, matou a filha dela, e na hora que ela foi se matar, não deu certo. Ela ligou o gás, tentou explodir a casa, não deu certo, tomou remédio, não deu certo, e ela tá viva e presa. Agora, pensa a cabeça dessa pessoa. Eu cheguei na prisão, essa fofa minha, que eu amo a vida dela, ela não sorria. E ela falou comigo assim: Raira, eu vivo a cena da morte da minha mãe, da morte da minha irmã, todos os dias. Ela ficou depressiva do nada? Não.
A depressão, ela começa com medo, você sabia? Às vezes um medo vem no coração da gente e a gente começa a alimentar aquele medo. E é por isso que a Bíblia ela vem refrisando o tempo todo: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então se você tem medo, já fala assim: Jesus, eu estou firmada em ti e eu não quero viver esse medo. Porque a depressão ela começa com medo, depois uma angústia, depois uma tristeza, e ali você se afunda nela e acha que não tem mais solução. Aí todo dia aquela coisa passando na cabeça dela e ela falando: Raira, eu vivo a cena todos os dias. E eu tive que fazer um processo com ela. Quem é mentorada minha sabe que eu fiz tarefinha de falar eu sou. E eu tive que fazer eu sou com ela. E ela olhava nos meus olhos e eu falava assim: repete comigo, coisas que você é. Eu sou, fala, eu sou alguma coisa que você é. Ela falou assim: Raira, eu não sou nada. Eu não sou nada. E eu virei pra ela e falei assim: olha, eu te amo. Você pode começar dizendo que você é amada. Repete, eu sou amada. E ela chorava. E você acha que Jesus não tem uma nova história para ela? Jesus tem uma nova história para ela. Sabe? Jesus tem uma nova história para ela. E eu falei assim: você tem uma tarefa a partir de hoje. Você precisa sorrir e precisa parar de se condenar. Toda vez que eu chego na prisão, a primeira coisa que eu pergunto é: gente, fulano de tal tá rindo? Ela, Raira, tá. E na hora que ela me vê, ela já faz assim, ó. Porque eu obrigo ela a sorrir. Porque o que Satanás arma, o que Satanás faz diante de uma seta, diante de um alimento dentro do nosso coração, nós não podemos ficar em cima disso. Porque Cristo traz uma nova história, Cristo traz uma nova estrutura e nós precisamos permanecer nessa nova estrutura com Cristo. Por isso que nós estamos aqui fazendo devocional, por isso que eu fico aqui todas as manhãs, porque eu acredito que a palavra traz transformação no nosso coração e não nos deixa ir para caminhos tortuosos. O que faz a gente permanecer é uma vida na palavra. Sabe? O que faz a gente não cair é uma vida na palavra. Só isso, gente. Você fala assim: Raira, o que livra uma pessoa de uma perversidade? Ouvir a palavra, obedecer e se manter no temor ao Senhor. Verifica seu coração todos os dias. Eu acredito. E depois disso, seja um agente de transformação. Eu vi que escreveram aqui, ó: Jesus nos ajude a transformar vidas, né? Que Jesus nos ajude a ajudar. É isso, Joyce. Que Ele nos ajude a ajudar. Haline, ora, sabe? Pede o Senhor discernimento. Raira, você acha que sonhar com o filho morrendo provém do Senhor? Avisando em sonho, já sonhei com meu filho morrendo e quando lembro, me vem medo. Você ora. Pede o Senhor discernimento. Fala: Deus, o que isso significa? Esse sonho provém do Senhor? Isso é uma seta? Se for uma seta, você repreende, sabe? Igual, por exemplo, filho pra mim é ministério. Toda vez que você sonha que você tá grávida, que você tá ganhando um bebê, é ministério. Então, se você sonha com um filho morrendo, é morte ministerial, sabe? Então, pode ser que Deus tá falando com você: morte ministerial. Então você tem que se posicionar e ver o que você está fazendo pro Senhor, como que sua vida tá com Deus, porque às vezes está numa posição de ser só ali a mãe, a dona da casa, e o seu chamado que Deus tem para você, além de ser mãe, você tá colocando para escanteio, entendeu? Às vezes Deus tem um chamado para você além dessa posição que você tá hoje. E se você não se posicionar, isso vai morrer. Entendeu? Pode ser isso. É isso, gente. Tem que ir embora. Vambora. Vamos viver. Bora. Vamos viver. Hora pra minha cara desinchar. Mas no fim, o sonho, o Senhor me dizia: olha pra mim, olha pra mim. Esse sonho já tem uns 3 anos. Pois é, olha aí. Pra mim é morte espiritual, morte ministerial. Sabe? Eu sempre sonhava isso. Eu vejo mais como espiritual. Toda vez que eu sonho com um bebê morrendo, é alguém que tá com morte ministerial ou gerando algo espiritual. Entendeu? Olha, Dá, ficou até o final, hein, Dá? Gracinha, fofinha. Beijo, sua linda. Tem alguém que tá assistindo essa live pela primeira vez
Jesus e gostaria de entregar a vida para Jesus nesta manhã? Se você ainda não entregou sua vida para Jesus e gostaria de entregar, você pode escrever assim nos comentários: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. E eu vou orar por você. Olha, todos nós somos criaturas de Deus, mas filhos é somente aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor. Nós somos pecadores, somos falhos, temos uma grande necessidade para sermos livres de um grande horror que é a morte eterna. Somente por Jesus Cristo. O sacrifício que ele fez na cruz é que nos livra de um grande horror, que é o inferno. Então, aceitando Jesus como seu Senhor, como Salvador da sua vida, você está sendo livre desse grande horror que é o inferno. Então, se você quer aceitar Jesus como Senhor da sua vida, você escreve: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. E eu vou orar por você. Se você já aceitou Jesus e tem certeza da sua salvação, desse lugar, você vai escrever: eu sou salvo. Amém? Todo mundo aqui é salvo? Olha, eu sou focada no sucesso. Sucesso para mim é fazer aquilo que Deus me chamou para poder fazer. Às vezes a pessoa vai chegar lá no céu e falar assim: mas Jesus, eu não tive oportunidade de te aceitar. Ele vai falar assim: você estava lá na live da Raira e um dia ela perguntou quem queria aceitar Jesus, você ficou com vergonha de escrever lá nos comentários. Então você teve oportunidade e não escreveu. Perde essa oportunidade não, meu irmão e minha irmã. Amém. Se todo mundo é salvo, glória a Jesus. Mão no coração, fecha seus olhos e fala assim: Senhor Jesus, muito obrigada por esta palavra, que ela possa germinar em meu coração, produzir muitos frutos, a 30, a 60, a 100 por 1. Deus, nós sabemos que existem águas profundas no Senhor e nós queremos permanecer nela. Nos livra da perversidade, nos livra da corrupção de coração, nos livra do escândalo, nos livra de ser entregues aos nossos próprios desejos e prazeres. Pai amado, tem passagens na tua palavra que diz que uma maldição é quando o homem é entregue aos seus próprios prazeres. Triste é, Pai, quando o homem ele é entregue aos seus próprios desejos, às suas seduções. Nos livra desse lugar, Pai, de ser entregues aos nossos desejos, porque os nossos desejos são maus, Pai. Em nome de Jesus, firma os nossos pés na rocha, que nós não sejamos somente ouvintes da Tua palavra, mas que sejamos praticantes, Pai. Nós queremos sair desse lugar de ficar somente bebendo leite espiritual, mas nós queremos chegar no lugar de poder comer um alimento sólido, Pai, um alimento vivo que vem do Senhor. Em nome de Jesus, muda a nossa mentalidade, renova a nossa mente, que possamos mesmo ser transformados de glória em glória e ser cada dia mais parecidos com o Senhor. Nós queremos mesmo, Pai amado, avivar o dom que existe dentro de nós e trazer, meu Deus, o Teu Espírito vivo dentro de nós, Pai. Nós queremos cumprir o nosso chamado e ser alinhados com o céu todos os dias. Eu entrego nas Tuas mãos cada uma das vidas que aqui está, que eles possam mesmo ser agentes do céu, Pai. Pessoas que vão transformar outras vidas, pessoas que vão falar do Teu reino, pessoas que vão ser ousadas e não vão ter medo, sabe, de orar por outras vidas, que não vão ter medo de anunciar o Evangelho, que vão contar do plano de salvação para outras vidas, Pai. Volta-nos todos os dias ao lugar do primeiro amor, Pai, que a gente nunca saia desse lugar, porque quando nós estamos no primeiro amor, nós não temos medo de falar da Tua palavra, nós não temos medo de ser ousados, Pai. É o que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Aviva em nós, Pai, a alegria de estarmos em Ti. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém e amém. Que a graça do Senhor esteja sobre você. Sabe, que você possa ser mesmo esse agente de transformação aonde você chegar. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo, um queijo
E até faz um coração assim, cadê o amor? Não tem. Sempre. Ah, agora deu. Eu gosto assim. Amém. Muito obrigada por vocês estarem comigo. Jojo, tem almoço aí hoje? Tem almoço aí hoje, né? Daqui a pouco eu tô chegando, hein? Vamos sair. Beijo. Tchau, Dá, sua linda.